Paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, aqui é o Evangelista Juninho, Espírito Santo, Dependência de Cristo. E agradeço a você que tem assistido este canal, que tem assistido as aulas. Nós estamos com a aula de jovens, lição Seu Reino Não Terá Fim, e é uma lição maravilhosa. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar lá a lição de adolescentes, que já foi gravada, a lição de juvenis, que já foi gravada, e a lição de adultos com o Evangelista Márcio Mainartes. Nós estamos com essa lição aqui, um pouco ainda resfriado, mas é alérgico, eu acho. Mas aí, de qualquer maneira, nós vamos estar gravando e esperando que dê tudo certo. Lição número 6. Os discípulos são comissionados por Jesus. Olha que texto maravilhoso que é o texto do dia. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade, todo mal. Mateus 10, versículo 1. A síntese da lição é: o evangelho deve ser proclamado independente da aceitação ou não das pessoas. Independente, nós temos que proclamar o evangelho. Aí nós temos o início da lição. O texto bíblico está em Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 15. E nós vamos já na introdução. Jesus escolheu e preparou 12 homens para serem seus primeiros discípulos, depois de comissionar e orientar quanto à missão deles. O mestre os revestiu de poder para realizarem sinais que comprovariam as boas novas do Evangelho e a chegada do reino dos céus. A missão destes primeiros discípulos era levar a paz a todas as pessoas, expulsar os espíritos imundos e curar as enfermidades e todo o mal. Mateus capítulo 10, versículo 1. O mestre orienta os discípulos mostrando como deveriam proceder ao chegar e ao sair das casas ou cidades. Jesus também ensina a respeito das consequências que sofreriam aqueles que não recebessem os discípulos e nem escutassem as suas palavras. Mateus 10, versículo 14. Então todo o texto ali, o início, está no livro de Mateus, capítulo de número 10. Mas nós vamos continuar a lição aqui, já entrando nessa introdução, os 12 discípulos e a proclamação do reino dos céus. Tópico 1. A preparação. Mateus dedica um bom espaço do texto sagrado para trazer um dos principais discursos de Jesus, conhecido como Sermão do Monte. Nele há auxílios para quem se dispõe a ter uma vida solidificada na rocha e ser uma testemunha do reino. Depois do Sermão do Monte, começa então a segunda parte do Evangelho de Mateus. E no capítulo 10, temos o discurso de Jesus chamado de Sermão Missionário. Então esse Sermão Missionário, que é o texto que nós lemos aqui no início, foi bem no auge do trabalho na Galileia. Bem no auge do trabalho de Jesus ali, naquele local. Agora deveria expandir esse trabalho, deveria crescer esse trabalho. Isso nos ensina sobre evangelizar, nos ensina sobre reino, sobre o trabalho nosso, aonde nós estamos. Esse trabalho deve ser bem feito e crescer para fora das paredes da igreja. Crescer dentro do bairro, dentro da cidade. Crescimento é o que nós devemos nos atentar a isso, observar isso, que nós precisamos crescer. Aqui nós vemos que havia o auge da Galileia, o auge do trabalho do Senhor Jesus na Galileia, mas agora chegou o momento de crescer, expandir. E aqui nós vemos esse sermão missionário, que em Mateus capítulo de número 10,
o sermão missionário, Mateus capítulo 10, nós vemos a primeira parte do sermão missionário, que entra Mateus capítulo 10, versículo 5 até o versículo de número 15, que fala das 7 incumbências da atividade dentro de Israel. É separado em 2 partes esse sermão missionário. Então, a primeira ali é a incumbência da atividade dentro de Israel, do versículo 5 ao versículo de número 15. Você vê um pouco antes, que aqui nós lemos do 1 ao 15. No 1 ao 4 nós vemos aqui Jesus chamando, convocando eles. Mas do 5 aqui, Jesus ensinando a incumbência da atividade deles dentro de Israel. O versículo 5 você fala: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, né? E aqui é a primeira parte, até o versículo... Nós vemos essa primeira parte até o versículo 15 que nós lemos aqui, que é as 7 incumbências da atividade dentro de Israel. A segunda parte são 7 palavras de estímulo em tempos de perseguição. Você vai observar isso lá em Mateus, capítulo de número 10, e do versículo 16 ao versículo 42. Então são divisões que acontecem ali dentro desse sermão missionário, dessa chamada para estes homens serem usados por Deus. Daí nós lemos aqui, o comentarista diz: antes do comissionamento dos 12 discípulos, Mateus narra uma série de sinais miraculosos realizados por Jesus. E eu separei um tanto de sinais aqui, só para você ter uma ideia, na sua aula, nessa sua aula de escola dominical no domingo aí, sinais miraculosos. Pelo menos aqui o comentarista diz que pelo menos um total de 10 curas e atos de poder realizados por Jesus, e constatação de que o campo de trabalho, a seara é grande, mas que poucos são os ceifeiros, infelizmente. E nós vemos aqui estes milagres: purificação de um leproso, tudo está, esses daqui no Mateus capítulo 8, purificação de um leproso, em seguida a cura do servo do centurião, cura da sogra de Pedro, Jesus acalma a tempestade, depois os endemoniados gadarenos. Por que os endemoniados? Os sinóticos, que você sabe, a maioria das pessoas sabe que os sinóticos são os livros que são parecidos, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. E dos sinóticos, quando você observa aqui nesse endemoniado gadareno, Marcos e Lucas falam do endemoniado gadareno, dá a entender um. No livro, no Evangelho de Mateus, você vê os endemoniados gadarenos, 2. E aqui existem vários pensamentos a respeito de por que eles narram um, Mateus narra 2. Então são vários pensamentos, e o que nós observamos em alguns livros aí, no Bicon, né? Nós observamos lá, e alguns estudiosos aí também, teólogos, dá a entender que Mateus, porque como eles são, cada um tem um ângulo do problema, da história ali, Mateus, cobrador de impostos, detalhista, faz cálculo preciso. Aí nós entendemos por isso, Mateus Felipe, que Mateus apresenta 2, porque ele observou os 2 gadarenos. Os outros podem ter de repente observado um que se destacou mais ali, dentre os 2, e tantos pensamentos podem ter. Mas essa é a diferença, que Mateus cita endemoniados gadarenos, que são 2. Daí temos aqui mais, já no capítulo 9, a cura do paralítico. Depois, um milagre duplo. Esse milagre é a cura da mulher que tem hemorragia, mas também da filha de Jairo, que eles estavam indo no caminho sobre a filha de Jairo, e essa mulher apareceu e foi curada também no caminho. E ali nós vemos também a cura de 2 cegos,
E o último ali, a cura do endemoniado e mudo. Esses são os sinais aqui, miraculosos, sinais tremendos que Mateus narra. E aqui fala da seara que é grande, mas são poucos os ceifeiros. Depois nós vemos aqui o comentarista dizendo: tendemos a acreditar que os sinais feitos por Jesus ninguém mais poderia fazê-los. Mas na verdade ele estava capacitando e treinando os discípulos. Era um treinamento, capacitando eles. Jesus chamou os 12, treinou e para depois comissioná-los. Isso nos ensina a treinarmos as pessoas, ensinarmos os discípulos para que venham fazer coisas grandes e maravilhosas e maiores do que aquilo que nós ensinamos. Eles possam fazer maior, que é o que Jesus ensinou. No subtópico 2, ele diz assim: o comissionamento dos 12 foram chamados, então, quando foram comissionados, eles foram chamados de apóstolos, que tem o significado alguém enviado a uma missão, alguém comissionado, alguém enviado a uma missão, alguém comissionado, que do grego, koiné, que é apóstolo, significa apóstolo. Então, é o mesmo, quase que a mesma pronúncia, apóstolo, apóstolo, do grego koiné. E nós vemos aqui, diferente do judaísmo institucionalizado, Jesus escolhe dentro do povo 12 homens comuns, simples e das mais diversas origens. Que é o que eu sempre falo para as pessoas que às vezes me dizem assim: mas eu não sei ler. Eu pergunto: você tem unção? A pessoa fica assim: mas é que a questão aí é Deus usando. A questão é Deus agindo. A questão é Deus fazendo na vida das pessoas. E aqui foram escolhidos 12 homens simples, homens de diversas origens. Isso demonstrando que o Senhor não faz acepção e demonstrando que aquele que é ensinado e dentro da direção do Espírito Santo se tornam grandes homens, que eram estes homens na história, esses apóstolos, esses discípulos, homens comissionados, enviados a uma missão. Aqui nós vemos que depois ele fala aqui que eles foram homens simples, tal, comissionados, para quê? Para ir às 12 tribos de Israel. Primeiro o povo de Israel. Essa foi a missão, o comissionamento deles. Entre eles estavam pescadores, como também membros de grupos opostos, grupo dos zelotes, coletor de impostos. Manter um grupo de pessoas com conhecimentos e perspectivas tão diferentes em um grupo coeso e eficiente exige esforço, paciência e muito treinamento. Então é isso que nós vemos aqui, Jesus comissionando os 12, mas ensinando os 12, capacitando eles, dando instruções para estes homens, mas não instruções de alguém estudado, instruções vindo da parte de Deus, instruções da parte de Deus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas registram a eleição dos 12, mas cada um dá ênfase diferente, o que coincide na lista sinótica que todos começam com Pedro, o líder, e terminam com Judas, o traidor. Diferente dos demais evangelistas, Mateus coloca a relação dos 12 discípulos no início de uma sessão a respeito da missão. Depois de um bom tempo juntos e auxiliando Jesus a ensinar, curar e expulsar demônios, agora os discípulos recebem a incumbência de cumprir a missão que lhes foi confiada sem a supervisão direta do mestre. Foram ensinados. Agora eles receberam autoridade, do grego exousia, autoridade vindo da parte de Deus para fazerem a obra do Senhor. No subtópico 3, antes de eu passar no subtópico 3, e essa autoridade exousia, essa autoridade o Senhor supervisionou, ensinou, e expulsar demônios agora, ensinar e curar, é só vindo pelo revestimento do Espírito Santo na vida da pessoa para conseguir fazer alguma dessas coisas. Então essa autoridade vem do alto, exousia. 3. Compaixão para proclamar o reino dos céus
as ovelhas perdidas da casa de Israel, do Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7, 9 e 10. Um dos principais exemplos que Jesus deixou para seus discípulos é a compaixão pelo povo sofrido da Galiléia, do sul e da Síria. O termo bíblico judaico para compaixão era haramim, que tem o significado de amor materno. Jesus demonstra que é com esse amor que os discípulos deveriam amar aqueles que iriam anunciar o Evangelho. Tão interessante que nós vemos é o ensinamento que tem que ter amor, que é o que nós sempre falamos. Sem amor, não tem. É impossível. Mas aqui há o amor. Jesus ensina esse amor, amor daqueles que iriam anunciar o Evangelho, teria que ser esse amor materno, esse amor mesmo para ensinar essas pessoas. Neste momento específico, a prioridade na evangelização era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro eles, como eu falei, da casa de Israel. Depois, aí os gentios samaritanos, mas primeiro o da casa de Israel. Outra recomendação importante é que os discípulos não deveriam se preocupar em levar bens materiais e tal. A gente vai até comentar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Pois quando o combatente é convocado, vai para uma guerra, ele só pode carregar suas armas e o essencial para a sua sobrevivência. Então, não pegar um monte de bagagem e não conseguir carregar. Nós vamos citar mais daqui a pouquinho a respeito desses bens materiais. Tópico 2. Sinais e milagres acompanham os comissionados. Então entra naquilo que eu falei da autoridade, que é exousia, do grego exousia, a autoridade que sinais e milagres acompanham quem crê, né? Também. Discípulos recebem poder. Jesus não tinha ciúmes ou medo de que seus discípulos se sobressaíssem, pois sua visão era de crescimento do reino dos céus. Olha que ensinamento aqui que o comentarista dessa lição nos passa. Não ter ciúme. Há líderes que têm ciúme do seu liderado, que ele cresce tanto, que é uma bênção, e aí ele começa a ter ciúme. Há pastores que têm ciúme dos seus liderados, das suas ovelhas, que Deus começa a usar. Deus começa a usar na pregação, Deus começa a usar na libertação, Deus começa a usar em cura, Deus começa a usar para o reino, e há pastores que cortam. Por quê? Ciúme, dor de cotovelo. E aqui nós vemos um ensinamento que Jesus ele não tinha ciúme, não tinha medo. Primeiro, que nem eu nem você podemos ter ciúme porque cada um tem um chamado e temos que ter certeza do nosso chamado, não ter ciúme dos outros. E mais uma coisa, nós que discipulamos pessoas, temos que entender que aquelas pessoas, elas, em nome de Jesus, vão ficar melhores do que aquilo que a gente é. Bem melhor. Jesus não sentia ciúme, Jesus ensinou perfeitamente isso. E isso fica para líderes que estão me assistindo, não tenha ciúme do seu liderado. Pastor, não tenha ciúme da sua ovelha. Líder, não tenha ciúme do seu discípulo. Agradeça a Deus por ele pregar, agradeça a Deus por Deus usar ele. Seu objetivo era a libertação dos oprimidos e enfermos. Falar em ciúme, sabe o que eu lembrei? Mateus, eu tinha um pastor, nosso pastor, saudosa memória, pastor Aparecido Storb, se a irmã Leila estiver me assistindo, um abraço, irmã Leila, esposa do saudoso pastor Aparecido Storb, que me consagrou a diácono, depois me consagrou a presbítero e me chamou para evangelista e faleceu, não viu o dia da minha consagração. Ele era um pastor tão, Mateus ainda é menor, mas ele era um pastor tão tremendo que às vezes, eu vou revelar isso no vídeo público para muitas pessoas verem. Às vezes o pastor falava para mim, viu, você está indo pregar, vá em paz, nem precisa passar em reunião, porque tem gente que vai se incomodar com você. E não vai, imagina o que ele falava, não vão querer que você vá, de repente na reunião vão dizer, não pode ir, vá pregar, deixa Deus te usar. Ele falava isso para mim. Era uma alegria ele ver eu ganhar almas. Tenho saudade dele e creio que está nos braços do Senhor aí. Um abraço para a irmã Leila, esposa dele. E um abraço, o pastor Daniel Storb, que está em Faxinal, aqui no Paraná também. Um grande abraço para ele, toda a família, todos da família aí. Um pastor maravilhoso que me apoiou muito no ministério para mim pregar e era muito legal. Mas voltando aqui, seu objetivo era a libertação dos oprimidos e enfermos. Jesus queria isso.
quer isso, não queria, quer. Mas naquele momento para os apóstolos ali, para os discípulos, o que ele queria? Vai ganhar, vai libertar essas pessoas, oprimidos, enfermos, cura. Era isso que Jesus estava fazendo. Os sinais acompanhavam os comissionados. Aprendemos com o mestre que quando o líder investe em seus subordinados, estes cumprem a missão com êxito. O líder que os instrui também é honrado. Este é o segredo da boa liderança, investir e treinar bem os liderados. Mateus afirma que Jesus deu poder aos discípulos para expulsar espíritos imundos, cuidar de toda espécie de enfermidades, autoridade para realizar sinais foi transferida de Jesus para os discípulos. Eles receberam o poder diretamente do Filho de Deus como parte integral do plano divino de anunciar a salvação. Os 12 receberam uma grande responsabilidade acompanhada de uma grande honra. Olha que maravilha o que ocorreu na vida destes homens. Jesus comissionou cada um deles, deu autoridade para eles e o nome do Senhor foi glorificado e foi adorado. Aqui nós vemos subtópico 2, do tópico 2 também, a mensagem dos discípulos deveria ser a mesma de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 16, eu ia ler depois, mas eu vou ler já. Romanos 1, 16, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, primeiro do judeu e também do grego. Nós vemos aqui a mensagem de Jesus primeiro do judeu, primeiro para o povo dele, depois do grego, essa mensagem em Romanos capítulo 1, versículo 16. Aqui diz que, mas além da mensagem do reino, necessitariam 4 imperativos. Necessitariam atender 4 imperativos. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Como representantes de Cristo, os discípulos estariam desafiando o poder imperial, romano e religioso, por isso estariam também correndo perigo com o mestre deles. Eles estariam sofrendo também. Não estariam de boa, como diz os jovens, hein? Estariam sofrendo porque eles estariam fazendo aquilo que o Senhor mandou. Acompanhar Jesus de perto e ser um discípulo era um privilégio e uma honra, mas também exigia disciplina e responsabilidade. Por isso, o mestre relaciona uma série de recomendações a seus discípulos dispostos a proclamar o evangelho. Primeiro, disciplina e responsabilidade. É isso que nós vemos faltando em muitas pessoas, essa falta de responsabilidade com as coisas de Deus. Fazer as coisas relaxadamente, de qualquer jeito, infelizmente. E precisa ter uma disciplina e uma responsabilidade. Aqui nós vemos as recomendações, e eu anotei, de Mateus capítulo 10, versículo 5 a 15. Olha quais são as recomendações. Não evangelizar gentios e samaritanos, porque primeiro era para os judeus, certo? Devia desempenhar ministério de cura, libertação, não poderia possuir ouro, prata, cobre, alforjes, não poderia ter 2 túnicas, apenas uma, sandália única, não ter bordão, entrar na casa, saudar e quando fosse rejeitado sacudir os pés na saída. Primeiro, nós vemos por que uma túnica, por que as coisas assim. Dá a entender que é uma viagem rápida e curta, que não precisariam 2 túnicas, não precisariam outras sandálias. Nós entendemos isso. Sobre sacudir os pés, sobre esse saudar e sobre sacudir os pés, aí nós entendemos o que? Saudava as pessoas, mas demonstrava que quando fossem rejeitados, batia o pé para tirar o pó dos sapatos ali, para demonstrar para aquelas pessoas que eles estavam rejeitando Jesus, rejeitando o evangelho. Então era muito sério isso, era uma responsabilidade tremenda e algo muito sério. Daí nós vemos aqui também, subtópico 3, os discípulos não poderiam utilizar o poder recebido em benefício próprio, que é o que nós vemos as pessoas pegando para benefício próprio. Tá um calor aqui, né, Mateus? Nós estamos fechados aqui por causa do barulho.
O Mateus vai abrir a janela um pouco, vocês vão ver barulho de carro e tal. Mas vamos deixar um pouco, pode abrir bem. Vamos deixar aberto, se fizer muito barulho, nos perdoe, daqui a pouco a gente fecha. Tá um barulho de som, né? Vai ter que tirar, né? Vai ter que fechar lá. Vamos continuar a aula aí, vai ter que fechar lá. Fazer o que? Que calor, que frio. Eu falo, tão acostumado aqui no sul com frio. Vamos continuar a lição então? Vamos lá? Mas também receberam uma advertência séria, pois não poderiam usar o poder recebido em benefício próprio ou ter pagamento algum em troca. Eles deveriam anunciar de graça. De graça. Vamos ver o que diz aqui. Das advertências. Além dessa advertência que eles tiveram, nós vemos em Mateus capítulo 10, versículo 16 a 23, cuidado, eles como ovelha, cuidado que seriam mandados no meio de lobos. Eles também deveriam ser prudentes, como as serpentes, mas simples como as pombas. Essas são as advertências que foram entregues para eles. E que eles seriam entregues nos sinédrios, que seriam açoitados nas sinagogas e que seriam levados frente a frente com reis, governadores, e seriam julgados ali, sofreriam. Tudo isso foi avisado que eles estariam sofrendo. No tópico 3, é o último tópico já? É o último, é. Tópico 3, nem todos aceitam a mensagem do reino. Desculpa o resfriado, vou repetir de novo. A paz de Deus. Os discípulos são recomendados a oferecer a paz de Cristo a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiramente, as ovelhas, foi demonstrada a paz, foi pregado o evangelho para eles. Depois, a casa considerada digna é aquela em que o proprietário recebe voluntariamente a oferta da paz por meio do evangelho. O discípulo deveria entrar, se hospedar, o tempo necessário para anunciar as boas novas. Na cultura atual, é difícil alguém abrir a porta, a janela para alguém que é perigoso abrir e leva tudo embora. Mas aqui, naquela cultura, na época de Jesus, era algo bem comum eles trazerem pessoas estranhas e ficarem lá. O fato de depender da boa vontade das pessoas para se hospedar de forma gratuita na casa de um desconhecido também exigia humildade. Sabe, daqui eu abro um parênteses, essa humildade sobre ficar na casa dos outros. Hoje nós vemos cantores que, se não tiver dentro da cidade um hotel 5 estrelas, não ficam. Cantores e pregadores que cobram um absurdo e que não podem ficar na casa de alguém. Se tiver uma boa explicação que é melhor ficar no hotel para se fechar e poder orar, tudo bem essa explicação, mas nós vemos que pessoas querem hotel 5 estrelas, querem carro chique para ir buscar em aeroporto, coisas desse jeito. Imagine, dizem que estão fazendo a vontade de Jesus, discípulos de Jesus. Não sei que discípulos são esses. Por isso a necessidade da ação do Espírito Santo na vida daqueles que realmente estão comprometidos com o reino de Deus. Quem é comprometido com o reino de Deus é diferente. Não adianta. É diferente. No subtópico 2, lidando com a rejeição. Jesus orientou os discípulos mostrando que algumas pessoas iriam rejeitar o evangelho e ignorá-los. Jesus estava preparando eles, porque eles seriam rejeitados, como Jesus foi rejeitado. O próprio Jesus era um exemplo de rejeição, submissão e situações de humilhação. Também era um exemplo a ser seguido, pois não desanimava diante dessas dificuldades e mantinha seu propósito de fazer a vontade de Deus. Vamos se animar, povo. Se animar e as perseguições e tal, vamos se animar. Dura de ser perseguido pelos mesmos que estão no reino, mas vamos se animar, né, Mateus? Tem que se animar. Sacudir o pó dos vossos pés, tal declaração é uma forma de demonstrar que o proprietário da casa visitada que rejeitou o evangelho é responsável pela sua atitude. O versículo 15 diz assim: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, é citado esse texto. Por quê? Porque as pessoas estavam rejeitando a palavra do Senhor. Da mesma forma, eu acho interessante que ele diz assim, ó, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor. Menos rigor
do que essas pessoas que estavam rejeitando Jesus, rejeitando a palavra dele. Menos rigor, veja bem, que foi destruída lá. Jesus estava preparando os discípulos para que eles aprendessem a lidar com as rejeições, sem se magoarem e perderem o propósito, pois cada um é responsável pelas suas escolhas. No subtópico 3 e último, diz assim: não desanime diante da recusa das pessoas. O crente não deve desanimar quando as pessoas rejeitarem a pregação do evangelho. Né, Mateus? Às vezes a gente está entregando um folhetinho, tem pessoa que não quer, não acredita, pessoa que pega e joga, tem pessoa que não aceita, só no folhetinho. Você fala de Jesus, tem pessoa que não quer saber. Então vamos se animar, adolescentes, jovens, essa lição de jovens, vamos se animar aí, continua entregando folheto, continua falando de Jesus e não desanime. Quem rejeita hoje poderá aceitar amanhã. Hoje alguém te rejeita, amanhã outro prega, a pessoa aceita, fala aquele xaropinho lá, me pregava para mim também. Então são coisas assim. Quem convence o homem do pecado, da justiça divina, do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Fazemos a nossa parte e ele convence. A nós cabe somente anunciar o plano de salvação, orar pelos enfermos e oprimidos do diabo. Orar para serem libertos, salvos. Infelizmente haverá pessoas que nunca aceitarão a mensagem. Tem gente que não vai ser salvo. O discípulo que passa por uma experiência dessa não deve achar que ele é o responsável pela recusa da pessoa. Não devemos nos preocupar de forma demasiada pelas decisões erradas das pessoas, pois o crente não pode mudar ninguém, nem impor às pessoas a salvação, mas oferecê-la gratuitamente com amor. Tem gente que fala, mas eu ofereci, mas não aceitou. Você fez a tua parte, está fazendo a tua parte, continue fazendo a tua parte. Ofereça com amor a salvação, fala, ó, Jesus morreu por ti, por mim, e é gratuito para nós. A conclusão dessa lição, aprendemos que Jesus, antes de comissionar seus discípulos para a missão evangelizadora, os capacitou. Vamos trabalhar, povo. O mestre outorgou o poder aos discípulos para que eles fizessem os mesmos sinais que ele fazia. Não outorgar. No entanto, Jesus recomendou aos discípulos que não usassem poder em benefício próprio, mas para o reino. Mas sempre em favor do reino. Aprendemos também que Jesus orientou os discípulos a alcançarem primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele os advertiu de que nem todos aceitariam a mensagem do reino, pois a responsabilidade de escolher é pessoal. Vamos pregar, ensinar os da nossa igreja, ensinar os de fora e fazer a obra do Senhor com amor. A paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida. Obrigado, Matheus Felipe. Deus abençoe, abraço pro Vanilson. Quero que ele assista esse vídeo também, dá um ok e comenta lá, Vanilson. Vai ter que comentar. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Pessoal, um abraço aí a todos também da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, a congregação que eu pastorei lá. Até, paz do Senhor.